Abra comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E o texto sagrado diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então diga comigo: estou certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Bom, o apóstolo Paulo, obviamente, está escrevendo pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 de Pedro 1, 20 e 21 diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então Deus não queria apenas que nós soubéssemos qual era a convicção, a certeza que Paulo carregava. Ao ser dirigido por Deus de comunicar a convicção que ele, no seu conhecimento de Deus, tinha, obviamente ele estava tentando impactar, influenciar e contagiar o coração dos irmãos da igreja de Filipos com a mesma certeza, com a mesma convicção. Eu normalmente gosto, diferente de só quando estou lendo a Bíblia, né? Quando estou num processo que eu chamo de meditação, eu gosto de pegar um texto como esse e procurar extrair aquilo que de prático Deus está tentando comunicar. E a verdade é que esse texto não exige de nós nenhum malabarismo de interpretação, né? A intenção comunicada aqui a respeito da disposição de Deus, ligada ao que Deus realmente costuma fazer, é muito clara. É a sua intenção, sua promessa, seu compromisso, sua disposição de concluir aquilo que ele começou, de terminar aquilo que ele iniciou. Provavelmente essa é a razão pela qual em Hebreus 12:2 ele é chamado de o autor e consumador da fé, porque ele termina aquilo que começa. Agora, nós precisamos entender que isso não é apenas algo que Deus faz. O que Deus faz é visto nas Escrituras como uma extensão de quem Ele é. Em Hebreus 11:6 a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus, né, deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardoador, cujo sinônimo é recompensador, não é apenas algo que Deus faz, é algo que Ele é. Porque o que Deus faz é uma extensão de quem Ele é. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando Paulo diz: eu estou certo, eu estou convicto, eu tenho certeza, eu estou seguro de que aquele que começou a boa obra vai terminar, ele não está apenas falando de algo que Deus faz, ele está falando a respeito do caráter de Deus. E se é um tema que eu possa dar essa mensagem hoje, é acima de qualquer suspeito. Nós precisamos entender algo que é fundamental no relacionamento com Deus, que é um nível profundo de confiança, né? De plena confiança em quem Deus é. Quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho na prática, em quase 30 anos de ministério, vejo as pessoas que até hoje estão bem, firme e forte na fé, olho aquelas que tropeçaram, me parece que muita gente que acaba falhando na jornada, deixou de entender algo simples, fundamental, essencial, apesar de básico, que Deus é digno de confiança. Ele é fidedigno. Então, em primeiro lugar, para falar desses exemplos, eu gostaria que você me acompanhasse, abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos inicialmente ler do versículo 1 até o 6. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Antes de mais nada, vamos ter em mente que o apóstolo Paulo está escrevendo para o povo da nova aliança, mas ele faz menção do povo de Deus da antiga aliança. Ele está escrevendo para gentios convertidos. Corinto era uma cidade da Grécia. Os gentios eram todos os outros não judeus, o resto do mundo. Mas ele está fazendo menção da história de Israel do Antigo Testamento. E ele tenta criar uma conexão.
A maneira como Paulo escreve não é para sugerir, olha, aquele povo viveu uma outra época, debaixo de outra aliança, não tem nada a ver com a gente, não. A forma como Paulo escreve é justamente para enfatizar o contrário. Ele diz, vocês não podem ignorar algo. E aí ele começa dizendo, nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Quando ele fala da nuvem, ele está fazendo menção do fato de que quando eles saem do Egito, Deus os guia no deserto, liderando-os por uma nuvem que ia à frente deles, uma coluna de nuvem durante o dia, que se tornava uma coluna de fogo durante a noite. E ao fazer menção da nuvem e depois da passagem dele pelo mar, ele diz no verso 2, todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. É lógico que não houve um batismo literal na nuvem e no mar, mas ele toma isso como algo simbólico das nossas experiências do batismo nas águas e no Espírito Santo na nova aliança. Ou seja, ele está dizendo, apesar de viver em um outro tempo e uma outra aliança, as figuras foram todas projetadas pensando na gente, naquilo que nós vamos viver hoje. Depois, ele continua o paralelo e diz no verso 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Quando ele está falando do alimento espiritual, é uma alusão ao maná. O maná, de acordo com o próprio Jesus, citando o livro de Deuteronômio, ele procedia da boca de Deus, era uma manifestação sobrenatural. No entanto, chegava de forma materializada para eles. Mas Jesus, na tentação do deserto, ele toma esse texto, ele faz uma aplicação em relação à palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Paulo está dizendo, o maná que eles comiam simboliza o alimento espiritual, a palavra que está à nossa disposição. E diz, eles beberam de uma bebida espiritual. Ele diz, beberam de uma pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo. Quando você estuda o êxodo da nação de Israel saindo do Egito rumo à terra prometida, por duas ocasiões, Deus fez a água sair da rocha. Em cada uma delas um lugar distinto. Nenhuma delas essa pedra saiu do lugar, continua no lugar até hoje. Mas quando fala deles bebendo de uma pedra, e que a pedra os acompanhava, ele está dizendo, aquela manifestação da água saindo da pedra é uma figura do que Cristo nos provê. E ele está dizendo que, com isso, que há um paralelo de como nós também bebemos do Senhor. Aliás, Paulo escrevendo aos mesmos coríntios, ele vai dizer no versículo 12 que a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Toda intenção é estabelecer um paralelo, que nós possamos olhar para eles como um povo de Deus e que a maneira como Deus tratou com eles e a forma como eles falharam com Deus, elas são um paralelo para nós, para o povo da nova aliança hoje. Aliás, a saída de Israel do Velho Testamento é uma das maiores figuras de redenção que você tem na Bíblia. Aquele povo estava escravizado debaixo da tirania do faraó. Qual era a nossa condição antes da conversão? A mesma. Colossenses 1 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também estávamos sob um tirano, que não era um rei egípcio, mas nos oprimia e estávamos na condição de escravos. Quando eles foram libertos, na ocasião em que a Páscoa foi celebrada pela primeira vez e o cordeiro da Páscoa é morto, e eles pegam o sangue do cordeiro e colocam nos umbrais das portas, o que significa uma apropriação de fé pessoal. Esse foi o momento onde eles foram libertos. O que é que o Novo Testamento diz para nós? Paulo, escrevendo aos mesmos coríntios, diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ou seja, Cristo está para nós, como o cordeiro da Páscoa estava para eles. Como eles foram libertos com a morte daquele cordeiro, nós somos libertos com a morte de Jesus, para quem João Batista aponta o dedo e diz, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, nos mostra que Deus começa a declarar palavras, dizendo que agora eles eram o povo de Deus. As mesmas palavras são repetidas sobre nós, o povo da nova aliança. Em 1 de Pedro 2,9, quando Deus diz, vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro está repetindo as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6. Então esse paralelo precisa nos comunicar algo. Deus está dizendo, a aliança mudou, a revelação é maior e completa, mas as lições que eles deixaram servem para nós. É isso que ele aplica quando no verso 6 diz, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, a fim de que não erremos como eles erraram. E você vai tirar das lições do Antigo Testamento muitas lições práticas. Mas algo que tem chamado muito a minha atenção esse ano. Eu tenho o hábito, principalmente quando estou estudando
com mais afinco um tema, né? Faço isso quando normalmente estou escrevendo algo sobre o assunto. Eu tenho mania de pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse com aquele olhar, procurando só o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas eu separei aqui 3 exemplos que nós precisamos levar em conta. O primeiro deles, em todos os 3, qual era o erro dos israelitas? Não entender que o Deus que começou a obra vai completá-la. O primeiro exemplo está em Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 10 até o 14. Eles tinham acabado de sair do Egito. A Bíblia diz que Deus os tirou com mão forte, com sinais, com prodígios. Nenhuma geração na história viu tanto milagre como essa geração que saiu do Egito. Eles tinham acabado de presenciar aquelas 10 pragas, Deus julgando não só os egípcios, mas os deuses do Egito, como diz a Escritura. E agora, tão logo eles saíram, estão fazendo festa pela sua redenção. Faraó se arrepende de tê-los liberado e decide persegui-los. E quando isso acontece, eles mudam completamente a maneira de pensar a respeito de Deus e do processo de Deus. Então o texto diz assim, Êxodo 14, de 10 a 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Qual é o posicionamento deles? É dizer, Deus fez tudo o que fez, todo esse cenário de intervenções, né, que a gente pode classificar no nível apoteótico, mas o que ele queria é que no final das contas os egípcios matassem a gente no deserto. Ou seja, eles não conseguem entender a revelação de que o Deus que começa, ele tem um compromisso para concluir. Moisés reage contrário a isso. O texto diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Moisés está olhando para essa turma e dizendo, gente, faz sentido para vocês Deus ter feito tudo que fez, para agora virar as costas e deixar que vocês morram. O Deus que começou vai continuar. Se os egípcios vieram atrás, o problema agora é deles. Deus vai julgá-los, Deus vai trazer livramento. Moisés o tempo todo está chamando a atenção deles para que o Deus que começou tem um compromisso de continuar. Mas eles diziam, não, Deus fez tudo isso, mas o que ele queria era puxar o nosso tapete para a gente morrer pela mão dos egípcios depois. Mas aí você pensa, não, é a primeira experiência. Eles ainda não tinham entendido quem era Deus, não tinha a revelação de Deus, então a gente tem que dar um desconto. Com certeza aprenderam a lição, pior que não. Olha o que diz Êxodo 16, versos 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Deus disse para Moisés, é lógico que eu não vou abandonar ninguém. Mas não tem comida no deserto. Deus diz, eu vou prover comida. Eu sou aquele que começou. Eu sou aquele que continua o que começou. E aí, a partir desse momento, por cerca de 40 anos, o maná vem como uma provisão diária até o dia que eles entram na terra prometida. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou abandonar ninguém. Eu tenho um compromisso de continuar aquilo que eu comecei. Aí você pensa, dessa vez aprenderam a lição. Pior que não. Êxodo 17, é tipo assim, ó, vira a página, já começa outra situação quando eles chegam em Refidim. E a Bíblia diz que eles descobrem que não tem água. Aí a conversa muda e diz, nós estávamos errados. Deus não queria matar a gente pela mão dos egípcios nem de fome, queria matar nós de sede. Ou seja, o que nós percebemos é que de fato, quando aqui em 1 Coríntios, Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco, quando fala da parte de Deus e da nossa. Significa que eles falharam em corresponder com Deus. Falharam em entender o caráter e a natureza de um Deus que está acima de qualquer suspeito. Que deveria ter da parte deles uma confiança total, absoluta e completa. Mas para que a gente continue falando disso,
Em segundo lugar, eu quero destacar aqui agora a parte de Deus e a nossa. Porque, como eu disse, se você olhar só para Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra de terminá-lo, um texto desse sozinho pode sugerir que Deus é que faz tudo. Ele começa, ele termina, é tudo só com ele, e nós não temos nada a ver com isso a não ser desfrutar. Isso não é verdade? Quando a Bíblia diz que Deus não se agradou desses israelitas, são exemplo para nós, e eles ficaram prostrados. Isso significa que alguém pode abortar o processo. Hebreus capítulo 3, no verso 19, diz que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Deus fez promessas. A promessa externa, a vontade e o desejo de Deus. Deus disponibilizou recursos sobrenaturais, mas ainda assim eles conseguiram abortar o processo, porque não interagiram como deveriam. O texto diz assim, verso 22, abstenham-se de toda forma de mal, ponto. Isso aqui claramente indica responsabilidade humana. A Bíblia não está dizendo, ora para Deus manter você distante do mal. Não, você se abstém do mal. Você decide ficar longe. Você não se aproxima dele. Você se guarda, ponto final. Mas o verso 23 mostra que se por um lado não estamos falando de uma obra unilateral, que é só de Deus, por outro lado, vida cristã também não tem a unilateralidade humana, não é só o nosso esforço. O verso 23 diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a parte da santificação é minha decisão de me abster do mal. A outra é que o Deus da paz me santifica. Eu não estou sozinho no processo, mas Deus também não faz sozinho. Mas depois de juntar essas duas coisas, a parte humana e a divina, responsabilidade humana com a provisão divina, no verso 24, Paulo diz, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Eu amo essa declaração. Fiel é o que o chama. Na cabeça de alguns crentes, chamado é algo que é só para o ministério. Mas se você ler o Novo Testamento com calma, você vai perceber que a expressão chamado aparece muito mais no sentido do convite à salvação do que do próprio ministério. Fiel que vos chama para servi-lo, os tira do Egito, o qual também o fará. O que é isso? Aquele que começou vai continuar. Não faz sentido Deus tirar a gente do Egito para simplesmente nos abandonar no meio do processo. E a razão dele continuar tem a ver com o caráter dele. A Bíblia está dizendo que ele é fiel. Ele diz, não sejam idólatras como alguns deles foram. Verso 7 de 1 Coríntios 10. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. E não ponhamos Cristo à prova como alguns deles o fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Todas essas 4 advertências falam de responsabilidade humana. Não sejam idólatras como eles foram, não pratiquemos imoralidade, não ponhamos Cristo à prova, não fiquem murmurando, tudo responsabilidade humana. Depois dizer, olha, nós temos aqui um claro exemplo que nos remete à nossa responsabilidade na qual eles foram negligentes. Ele entra no verso 12, dizendo, por isso, ou Almeida Revista Atualizada está projetada aí, diz, aquele pois, né? Tanto a expressão por isso da Nova Almeida Atualizada que eu estou lendo, como aquele pois, mostra uma ligação entre aquilo que está sendo dito, o raciocínio que está sendo construído e a conclusão. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, então, dessa maneira, por conta disso, aquele que pensa estar em pé, veja, ou tradução diz, cuide para que não caia. De quem é a responsabilidade de permanecer de pé? É nossa. Não é algo só de Deus. É lógico que existe uma provisão divina, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas depois de falar disso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. No verso 13, ele começa a falar da provisão divina. Ele diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. De novo, a fidelidade de Deus está relacionada ao quê? A continuidade da sua obra. Gente, não faz sentido Deus nos arrancar do pecado, nos limpar com o sangue de Jesus, nos dar um banho extraordinário, para depois nos deixar vendido à própria sorte, sem que a gente tenha condição de seguir vencendo o pecado daqui para frente.
Então ele está dizendo para que a gente não erre, o que nós precisamos entender é o seguinte. Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo crente tem que entender isso. Porque infelizmente muito, e aqui o muito você pode botar um monte de no meio da palavra, muito crente, acha que a tentação é algo sobrenatural. Um dia alguém me questionou, mas pastor, a Bíblia chama o diabo de tentador. Eu falei, é verdade, mas a mesma Bíblia em Tiago 1,14 diz que cada um de nós é tentado quando enganado e atraído pelo próprio desejo. É o nosso desejo que nos atrai. Então como é que o diabo é chamado de tentador? Ele pega o cardápio, bota debaixo do seu nariz. A provocação pode ser externa, o desejo é interno. Agora, eu repito sempre essa frase e vou fazer questão de dizer mais uma vez. Eu digo sempre que o entendimento errado vai te levar a uma fé errada. E a fé errada vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. O crente que acredita que a tentação é sobrenatural e o livramento é natural não vai vencer nunca essa guerra. O crente que acredita nisso está dizendo para Deus, o Senhor não tem nenhum compromisso de continuar o que começou. O Senhor pode até ter tirado a gente do Egito um dia, limpado nossos pecados, mas a verdade é que nós só estamos esperando a hora de morrer no deserto. Agora me deixe dizer o que é sobrenatural nessa história. Sobrenatural não é a tentação, sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, Deus proverá livramento. Aqui sim, crente, você tem algo sobrenatural. Ou seja, se você tiver um entendimento correto, ele vai gerar em você uma fé correta, que vai te levar para o lugar ou o resultado correto. Se eu entender que a tentação é natural e o livramento é sobrenatural, aí, meu amigo, eu e você temos condições de permanecermos de pé. Não só porque exercemos a nossa responsabilidade, mas porque há uma provisão a ser desfrutada. E a provisão vem de um Deus que é chamado de fiel. Ele não começou o trabalho para abortá-lo. Aquele que começou a boa obra vai continuá-la. Ele tem um compromisso, isso é a extensão de quem ele é. Aleluia! Paulo falava tanto de uma coisa como de outra, seja na vida dos crentes ou na vida dele. E 2 Timóteo 4,7 ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quem combateu o combate? Deus? Não, Paulo. Quem encerrou a carreira? Deus? Não, foi Paulo. Paulo está dizendo, eu encerrei. Quem guardou a fé? O Paulo guardou a fé. Aliás, guarde a expressão, guardar a fé. Que daqui a pouco nós vamos mexer nisso e ela é importantíssima. Hoje em dia eu tenho visto um discurso de muita gente dizendo que a fé não pode de maneira alguma ser perdida. Então Paulo está se gloriando de guardar o quê? Mas depois eu combati o combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Nós também vemos o mesmo Paulo dizendo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu amo essa frase, eu sei em quem eu tenho crido. Eu e você não cremos em algo, nós cremos em alguém. Nós não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa. E não é uma pessoa qualquer, é um Deus acima de qualquer suspeita, digno de toda confiança. E diz, eu sei em quem eu tenho crido. Da parte dele não vai ter furo. Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então Paulo está dizendo, se eu fizer a minha parte, não tem perigo dele não fazer a dele. Já que eu toquei no assunto de guardar a fé, eu quero te dizer o seguinte, a fé não é necessária apenas para nos aproximarmos de Deus. A gente sabe disso, ninguém questiona isso. Hebreus 11,6 diz, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é necessária para se aproximar de Deus. Como eu e você somos salvos? Pela graça sois salvos, diz Paulo em Efésios, mediante a fé. A fé determina a aproximação. Só que a fé não é necessária só para aproximar de Deus. Ela é necessária para que a gente continue perto e não se afaste dele. O autor de Hebreus fala disso em Hebreus no capítulo 3, no versículo 12. Eu vou ler do 12 ao 14. Ele diz, tenham cuidado, irmãos, aqui de novo, responsabilidade humana. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Ele está dizendo que se houver no cristão um coração de incredulidade, se ele começa a substituir a fé pela ausência dela, em vez de guardá-la, ele a perde, isso vai afastá-lo do Deus vivo de quem ele tinha se aproximado. Ele segue no verso 13 dizendo, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem uns aos outros todos os dias. O irmão falou, pastor, eu não entendo, a gente já vai no culto domingo, ainda tem que ter mais uma reunião na semana que é a célula. Eu falei, filho, a Bíblia manda a gente se animar uns aos outros todo dia.
A questão é que a gente não precisa fazer isso só com reunião. Mas nós precisamos proteger e guardar a fé. A razão pela qual muitos sucumbem é porque eles não entendem a importância a ponto de zelar por ela, de investir nela, de proteger essa fé. Olha o que diz o verso 14. Ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Mas você não vai ver o autor dizendo, e se uma vez salvo, salvo para sempre, escolhendo, faça o que quiser. Ele diz, temos nos tornado participantes de Cristo se, e aqui vem o condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então eu sou participante de Cristo, sou como? Eu cheguei pela fé. Mas para que eu siga participando, eu tenho que guardar até o fim a mesma confiança que eu manifestei desde o princípio. Guardar a fé é uma das maiores responsabilidades que eu e você temos. Substitua fé por confiança, confiança por fé. Nós estamos falando a respeito de um sinônimo. Deuteronômio 1, eu vou ler a partir do verso 26. Porém vocês não quiseram ir era para conquistar a terra, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Qual foi o problema deles aqui? Rebeldia, guarde isso. Vocês foram rebeldes. Depois o texto continua e diz, ficaram murmurando em suas tendas. Qual o segundo problema aqui? Murmuração. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. E por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Gente, de novo, a mesma desculpa, só com outra roupagem e outra maquiagem. Não, a gente estava errado. Deus não nos tirou do Egito para nos fazer morrer pela mão dos egípcios no deserto. Deus não nos tirou do Egito para nos matar de fome. Deus não nos tirou do Egito para matar de sede. A gente estava enganado. Ele queria puxar o tapete do outro jeito. Ele queria nos fazer perecer pela mão dos amorreus. O plano dele era deixar a gente chegar na cara do gol, ficar cheio de expectativa e aí dar o tombo na gente. E a frase deles aqui agora é, o Senhor está com ódio de nós. Gente, as declarações de Deus para esse povo o Senhor, Moisés fala da parte de Deus, o Senhor se afeiçoou a vocês. São declarações do amor, de um Deus que diz para a nação de Israel, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, mas de alguma forma, esses camaradas tratavam Deus como se fosse um bipolar. Não, ele acordou um dia nos amando, decidiu nos tirar do Egito, fez essas coisas maravilhosas, mas no outro dia ele acordou resmungando, hoje é dia de maldade. O que eu posso fazer para azarar a vida dessa turma que creu em mim? Mudei de ideia, não amo mais ninguém, estou aborrecido, estou para o crime hoje. Moisés está dizendo, vocês estão de brincadeira, bando de cabeçudo. O Senhor vai lutar por vocês. Quando vocês acharam que ele tinha desistido e que os egípcios iam matá-lo, Deus provou que aquele que começou a boa obra vai continuar, aniquilou os egípcios, trouxe livramento para vocês. Quando vocês acharam que ele ia matar vocês de fome, ele trouxe alimento e provisão sobrenatural. Quando vocês acharam que ia morrer de sede, ele fez sair água da rocha. O mesmo Deus que tirou vocês do Egito, que vem agindo ao longo do deserto, vai continuar aquilo que ele começou. Agora, apesar de toda essa empolgação do Moisés, o verso 32 diz, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Quando ele diz, nem assim vocês creram, ele vai mostrar que o maior ou o grande problema não era a rebeldia ou murmuração. Esse era o fruto da árvore. A raiz era a incredulidade. Por que alguém se rebela e não obedece à ordem de Deus? Porque colocou em xeque a confiança daquele que está dando a voz de comando. Porque alguém reclama do jeito que Deus está tratando. Porque não consegue confiar no compromisso dele com quem está reclamando. Eu me lembro que anos atrás ouvi uma frase do pastor Marcelo Jamal, dizendo que tem muito crente que acredita e muito pregador que alimenta isso. Que o primeiro pecado da história da humanidade foi a desobediência no Éden. Eu lembro que eu estava ouvindo isso e pensei, tu tá maluco, meu irmão? Todo mundo sabe que foi a desobediência, que conversa é essa? Deus mandou não comer, às vezes desobedeceram e comeram. O problema é que às vezes você rebate antes de ouvir o argumento. Aí ele diz, a desobediência foi a consequência de um pecado que entrou primeiro no coração, a incredulidade. Quando Satanás, ou como diz o Apocalipse, a antiga serpente, diz,
Deus falou que se vocês comerem vai acontecer. Não é bem assim. A verdade, o que ele quer é que vocês não desfrutem daquilo que de bom está por trás disso. O que é que o diabo começou a fazer? Colocar em xeque a credibilidade de Deus, o caráter de Deus. E o problema é que eles acreditaram naquela conversa. Então Deus não quer o nosso melhor. Claro que não, está privando vocês do que é bom. Isso não parece com muita tentação que você enfrenta? Não, não é bem assim. Isso não parece com muito ensino que vem sendo despejado sobre a gente hoje em dia? Não é bem assim. Qual é o propósito de Satanás? Primeiro, gerar desconfiança. Depois, desobediência, murmuração. Vem tudo a reboque. O elemento central da relação com Deus é a fé. Nós precisamos parar de acreditar que nós precisamos de fé só para entrar no reino de Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, citando um texto do Velho Testamento, o autor diz: porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Eu vou repetir porque para vocês não ficarem tão empolgados na primeira. De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Gente, quando Jesus está para ser assunto aos céus depois da ressurreição, ele apareceu por espaço, de 40 dias aos seus discípulos. E agora ele está para ser assunto aos céus, ele chama os discípulos para perto e diz: olha o seguinte, estou indo. Seus olhos não verão mais o meu corpo e a minha carne. Mas apesar de eu desaparecer da vista de vocês daqui para frente, vamos deixar uma coisa clara, deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E de vocês não me verão, mas eu estarei com vocês. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. E diz: eu vou estar com vocês todos os dias. Gente, não há garantia alguma de que eu e você não teríamos problemas. Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém compareceu, todos me abandonaram. E diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, porque Ele prometeu estar conosco. Davi diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, os últimos de quem a gente espera isso. E diz: o Senhor me acolherá. Ele está dizendo: Deus não é como as outras pessoas que nos decepcionam. Ele jamais deixará de estar conosco. A convicção de que Ele não nos abandona tem que ser um fundamento. Eu vi amigos na adolescência desistir da fé. Aí você pergunta: desistiram porque tropeçaram? Não, porque eles tinham tanta certeza que ia tropeçar que eles anteciparam. Os caras falavam: velho, não vai dar, em algum momento nós vamos acabar pecando, esse pecado Deus vai chutar a gente mesmo, então tchau, fui. Eu dizia: vocês estão malucos? Não, Deus vai chutar nós. Eu dizia: se Ele for me chutar, Ele que chute com força, porque senão eu agarro no pé dele e não largo. Que ideia é essa de acreditar que Deus vai nos chutar, então a gente desiste? Olha o que Hebreus capítulo 10 nos diz, vou ler do 35 ao 39, sobre a decisão de não desistir. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Gente, se a confiança não pudesse ser perdida, por que tanta advertência? Eu honestamente não consigo entender gente que tenta divulgar a doutrina de que sua fé não está em risco. Então isso aqui nem retórica era um teatro sem fundamento que Deus fez. Só quando Ele diz para não perder a confiança, Ele tenta colocar os nossos olhos no lugar certo, porque ela tem uma grande recompensa. Deus está dizendo: não seja inconsequente. Aliás, é isso que Hebreus 12 diz quando fala de Esaú. Quando a Bíblia diz que eu e você não devemos ser devassos ou profanos, como foi Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Não é pensar só num prazer momentâneo, é olhar adiante, é olhar a consumação do plano e do propósito de Deus. Então, Deus está aqui dizendo: eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você, não vim falar mal das suas crises, das suas dificuldades ao longo do caminho, eu só vim te lembrar: não perca a sua confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Um dia, quando eu e você atravessarmos os portais da glória, estivemos cara a cara com o nosso Senhor, e Ele disser: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meu amigo, não importa o que você enfrentou ao longo da caminhada. Eu não sei como vai ser aquele momento, mas eu me reservo o direito de ficar imaginando. E eu imagino que a hora que eu botar o pé do lado de dentro, entrei, eu acho que eu vou olhar para trás com desdém. Vou dar uma mirada naqueles momentos difíceis da caminhada, naqueles momentos deu vontade de desistir, mas a gente não desistiu. E eu vou olhar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena.
Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Na sequência ele diz, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O que é perseverar? É não desistir. O que é desistir? Perder a confiança. É simples assim. Vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus na jornada toda, não só no início, alcancem a promessa. Porque sem perseverança, ela não será alcançada. Sabe, eu não estou aqui dizendo que eu e você não seremos pressionados e tentados a desistir. Estou aqui dizendo que nós temos que resistir a essa pressão e essa tentação. E há formas de você fazer isso. Quando Moisés fala em Deuteronômio 1 para aquele povo, o Senhor lutará por vocês, segundo tudo que você viu, que Ele fez conosco, vocês viram que Ele fez conosco no Egito, e também ao longo do caminho do deserto, Ele está dando uma dica. Que em momentos onde eu e você começamos a ser enganados pelo sentimento de que talvez Ele não esteja presente, ou interessado, ou amando, ou cuidando, comprometeu, é bom lembrar o histórico dele ao longo da caminhada. Jeremias diz em Lamentações, no capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E tem coisas que eu e você de tempos em tempos precisamos recordar e lembrar. Para concluirmos, a visão que nós precisamos ter de Deus é de um Deus acima de qualquer suspeita. Não há razão para desconfiarmos dele. Quando a nação de Israel estava vivendo a maior crise da sua história, a maior crise de apostasia, depois de Deus, ao longo de séculos e séculos, ter confrontado, chamado ao arrependimento, eles não terem ouvido a voz de Deus, a situação só foi piorando, e chegaram ao clímax da apostasia e do juízo de Deus, onde a nação de Judá, o reino do sul, é levado cativo para a Babilônia. Quando eles estão na Babilônia, o comportamento deles é de quem diz mais ou menos assim, agora lascou tudo de vez. Acabou-se a nossa esperança, eram declarações deles. E eles começam agora a falar do que eles acham que Deus pensa sobre eles. Nessa hora Deus levanta o profeta Jeremias, que no capítulo 29, no versículo 11, traz um recado dos céus dizendo, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Deus está dizendo, você acha que sabe o que é que eu penso? Sabe de nada, inocente. Quem sabe sou eu. E já que você não entende o que eu sei, deixa eu te explicar o que eu sei. O que é que eu penso de vocês? Eu é que sei, os pensamentos que eu tenho acerca de vós são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, no auge da apostasia de vocês, se houver arrependimento, eu permaneço fiel, eu estou aguardando vocês para restaurá-los e para terminar aquilo que eu comecei, porque eu não desisto. Deus está dizendo, então mude o que vocês estão pensando a meu respeito. Eu quero que vocês se coloquem em pé. E antes de nós orarmos, eu quero que você me dê mais 1 ou 2 minutos para citar um texto bíblico que me ajuda desde a minha adolescência. Quando Deus leva o profeta Elias para os céus no redemoinho, a Bíblia diz que Eliseu pega o manto que caiu, fere o Jordão se abre, ele passa a pé enxuto. Do outro lado, os filhos dos profetas vêm ao encontro de Eliseu. E eles vêm com um pedido para lá de esquisito. Chegam para ele e dizem, deixa os teus servos procurarem o corpo de Elias. Pode ser que Deus o tenha jogado numa montanha ou num vale. O Eliseu olha para aqueles caras e diz, vocês estão malucos? Esquece isso. A Bíblia diz que eles insistem. Eliseu insiste, deixa disso. A Bíblia diz que apertaram tanto com Eliseu que ele diz, vai, vão. Depois de 3 dias, com 50 homens fazendo uma busca incessante, eles voltam e dizem, não achamos nada. O Eliseu olha para eles e faz o papel da mulher no casamento. Eu não vos disse? Todo marido aqui sabe que se não houve o conselho da esposa, há uma grande probabilidade da história terminar com ela dizendo, eu falei. Às vezes nem fala sem falar. Aí mesmo ela não abrindo a boca, a voz está lá dentro. Eu falei. Qual era o dilema de Eliseu e esse grupo? Imagina Eliseu dizendo, quem vocês acham que Deus é? Vocês acham que Deus ia fazer essa retirada apoteótica que fez com o cara para jogar o corpo dele fora no caminho, como alguém que toma água num copo descartável de plástico e joga fora? Vocês estão malucos?
De achar que o Deus que quer descartar ia fazer toda essa cena primeiro para jogar fora depois? Aquele que começou, termina o que começou. Muitas vezes o diabo vai dizer para você, vai te jogar no monte, vai te jogar no vale. Você fala, mentira, o único rejeitado nessa história é você, miserável. Eu não. Nosso coração precisa confiar. Talvez hoje você precise olhar para a história. Clique e veja mais vídeos como esse.